Bom, vamos começar então nossa reunião. Hoje eu vou falar, eu peguei um trechinho ali do livro Agenda Cristã, do André Luiz, por psicografia de Chico Xavier, o capítulo 28, que fala efetivamente. É uma palavrinha bem curtinha, mas que tem um significado bem profundo. Ele fala, ele começa o capítulo assim: vigiar não é desconfiar, é acender a própria luz, ajudando os que se encontram nas sombras. Pois vigiar não é desconfiar. Tanto vigiar quanto desconfiar, a gente sempre olha o que está acontecendo ali, a gente olha em torno, né? A diferença é a intenção. Como que nós estamos olhando? Qual é a nossa intenção no olhar? A gente está olhando, cuidando, que é o vigiar, ou a gente está olhando, julgando o que está ali acontecendo, a gente está olhando com uma certa maldade, né? Então a gente está desconfiando. Qual que é a intenção por trás desse nosso olhar? Esse vigiar, que é esse olhar cuidadoso, né? E ele fala em seguida, é acender a própria luz, ajudando os que se encontram nas sombras. Acender a própria luz é a gente estar bem conosco mesmo, é ter o nosso autocuidado, ter amor próprio, que infelizmente falta muito nos dias de hoje, né? A nossa vida, ela é feita de luzes e de sombras, como eu já comentei aqui em outras reuniões. Todo mundo, todos nós temos a nossa luz, mas temos as nossas sombras também. E ter a sombra não é ruim, porque nós estamos em evolução. O que nós temos que aprender é acolher essa nossa sombra, é cuidar da nossa sombra, é vitalizar a nossa sombra para que nós possamos evoluir cada vez mais. E aí aproveitar a nossa luz, né? Eh, Ser luz não é somente brilhar, né? É oferecer a luz para iluminar o caminho do próximo. Afinal de contas, né, quem acende uma luz é o primeiro a ser iluminado. Então, essa questão de ser luz é muito importante. E a gente tem que aprender também a ser luz rodeado de pessoas nubladas, né? E a gente tem que respeitar essas pessoas nubladas, porque mesmo elas querendo apagar a nossa luz, às vezes é por medo, né, ou por incômodo. Então, como já dizia Platão, a gente pode facilmente perdoar uma criança que tem medo do escuro. O problema é quando os homens têm medo da luz, ou até porque se incomodam. Sabe aquela sensação, acho que todo mundo já passou por isso, de você estar num ambiente escuro que você não enxerga um palmo na frente do nariz, mas de tanto você ficar na escuridão, os seus olhos começam a se acostumar e você começa a enxergar na escuridão. De tanto que os olhos se acomodam, você se habitua com aquele ambiente a ponto de você conseguir andar naquele ambiente sabendo onde estão as coisas, desviando de alguns obstáculos. E quando você passa muito tempo nesse ambiente que os olhos se acostumam e de repente alguém acende uma luz, né, do nada, aquilo chega a doer o olho, literalmente, fisicamente o olho dói com esse contraste, né? E aquilo incomoda e a gente fica irritado. É a mesma situação com aqueles nossos irmãos que estão acostumados nas sombras, que não têm esclarecimento, que falta muita coisa ainda. Então, se a gente chegar com uma luz muito forte, não é saudável, não é bacana, não é legal, porque a gente vai incomodar ao invés de auxiliar, e não é essa a intenção. Então, essas pessoas nubladas que eu comento aqui, pessoas que até preferem viver nas sombras ou estão habituadas a viver nas sombras, nós não devemos chegar com muita ênfase, também com muita luz, porque a gente vai ter o efeito contrário, né? Então, nós, às vezes, precisamos nos manter distante desse tipo de pessoa,
só para ter uma leve claridade para aquela pessoa entender, começar a habituar os olhos saindo da escuridão para a luz, para que nós possamos nos aproximar cada vez mais dessas pessoas, para que elas se habituem à luz e possam evoluir também. Então, assim, nós conseguimos iluminar o caminho do próximo, né? De uma forma sem agredir, respeitando aquele ambiente sombrio que ele se encontra, mas auxiliando de alguma forma. Mais um parágrafo que o texto nos traz: defender não é gritar, é prestar mais intenso serviço às causas e às pessoas. Às vezes não é o que a gente fala, né, nem o que a gente age, é como. Como você está falando, qual o cuidado que você tem com a sua voz, o que está saindo do seu coração quando você auxilia as pessoas, né. Então, muitas vezes, para defender, a gente não precisa gritar, muito pelo contrário, às vezes, para defender, às vezes a gente não precisa nem de palavras, às vezes só uma atitude que a gente tem já é o suficiente, já diz muito. Ajudar não é importante, é amparar substancialmente sem pruridos de personalismo, para que o beneficiado cresça, se ilumine e seja feliz por si mesmo. É aquilo, vamos ajudar, é, ajudar sempre, né? Fazer o bem sem olhar a quem. A gente tem que ajudar não pensando em benefício próprio, em tirar vantagem, ou então para ter status, para mostrar para a sociedade que nós estamos fazendo bem, que nós estamos ajudando, né? Não, a gente pode e a gente até deve auxiliar aí em silêncio, é só entre nós e aquela pessoa e aquela comunidade, aquela parte da sociedade. E a gente tem que ajudar sempre de coração, realmente amparando, dando o apoio necessário. Ensinar não é ferir, é orientar o próximo amorosamente para o reino da compreensão e da paz. Existem muitas pessoas que têm o hábito de ensinar porque acha que tem todo o conhecimento do mundo e acaba ensinando, humilhando a pessoa que está ouvindo. E isso é muito ruim, porque se a pessoa soubesse, ela não estava ali para aprender, já começa por aí, né? Então, se ela está disposta a estar ali aprendendo, ser humilhada numa coisa que ela não conhece é horrível, é muito complicado. A pessoa acaba nem aprendendo direito, nem aprendendo como deveria, porque ela se sente constrangida. Então, se a gente vai ensinar, ensinar sempre com amor, sempre educando. Renovar não é destruir, é respeitar os fundamentos, restaurando as obras para o bem geral. Aqui eu vou fazer um adendo e trazer uma figura que eu gosto bastante, que é a figura de Shiva, que é um deus do hinduísmo, e, inclusive, tem alguns livros espíritas que relatam um pouquinho dessa questão, que é A Caminho da Luz e o Exilados de Capela. Quem tiver interesse acaba abordando um pouquinho aí sobre a origem do mundo, a origem desses primeiros povos, dessa cultura que houve nos primeiros povos, né? Tanto ali na Ásia, na China, na Índia com o hinduísmo, no Japão, enfim, esses livros contam um pouquinho. Mas assim, pegando a ideia, tá, de Shiva. Shiva, ele é um deus da trindade divina, né, essa trindade, a Trimurti, que eles chamam, que fazem parte Brahma e Vishnu, sendo que Brahma é o deus que tudo constrói, Vishnu é o deus que mantém a harmonia, mantém tudo o que foi construído, e Shiva, ele é considerado o destruidor. Só que ele não é um destruidor numa forma negativa. Ele é visto como o regenerador. Porque eles entendem que para as coisas evoluírem, para as coisas crescerem, elas precisam se renovar constantemente. E para renovar, muitas coisas têm que ser destruídas para que sejam renovadas. Então, Shiva, ele traz essa ideia de destruição e de renovação de uma forma com um olhar assim benéfico,
né? E não com um olhar prejudicial. Então, quando fala renovar não é destruir, vem um pouco de encontro nesse sentido. Para renovar, nós precisamos deixar algumas coisas para que outras prevaleçam, e isso é natural, isso é saudável. Tá? Eu trouxe o exemplo de Shiva porque é um conceito já muito, muito antigo, né? Muito antes de Cristo já se falava disso, aí com o conceito do hinduísmo. E isso tem que prevalecer. A gente precisa enxergar a renovação, por mais que doa a primeiro momento, mas é uma forma de evolução, é uma forma de construção. Esclarecer não é discutir, é auxiliar, através do espírito de serviço da boa vontade, o entendimento daquele que ignora. Bom, mais uma vez, né? Se a gente tem que esclarecer, a gente não vai esclarecer nada discutindo, brigando, gritando, apontando o dedo, julgando. Não, nós temos que esclarecer sempre com amor. E quando a gente se concentra em esclarecer o que a gente observa, o que a gente sente, é necessário fazer isso, né? Avaliando todo o contexto, mais uma vez, sem julgar, e aí sim a gente vai descobrir a profundidade da nossa própria compaixão. Olha que coisa bonita, né? Amar não é desejar, é compreender sempre, dar de si mesmo, renunciar aos próprios caprichos e sacrificar-se para que a luz divina do verdadeiro amor resplandeça. Essa última frase é maravilhosa. Só retomando aí, então, amar não é desejar. O que é desejo? Desejo é uma vontade de ter, de conseguir ou de fazer alguma coisa. A gente pode desejar tanto coisas boas quanto coisas ruins, mas ainda assim é um desejo. Eu até trouxe a letra de uma música aqui, que é uma música muito bonita e é um desejar sempre coisas boas, como um exemplo, né? Eu te desejo não parar tão cedo, pois toda idade tem prazer e medo. E com os que erram feio e bastante, que você consiga ser tolerante. Quando você fica triste, que seja por um dia e não um ano inteiro. E que você descubra que rir é bom, mas que rir de tudo é desespero. Desejo que você tenha quem amar. E quando estiver bem cansado, ainda exista amor para recomeçar. Eu te desejo muitos amigos, mas que em um você possa confiar. E que tenha até inimigos para você não deixar de duvidar. Eu desejo que você ganhe dinheiro, pois é preciso viver também. E que você diga a ele pelo menos uma vez quem é mesmo o dono de quem. Desejo que você tenha quem amar. E quando estiver bem cansado, ainda exista amor para recomeçar. Desejos bons, né? Nós podemos desejar às pessoas. Mas amor não é desejo. O que é amor? Nossa, daria para fazer uma palestra só sobre esse tema, uma palestra de horas falando sobre o que é amor, né? Como dizia JC, amai-vos uns aos outros, como a ti mesmo. Amar, sempre pensar em querer o bem do próximo, em respeitar, principalmente, porque a gente não precisa concordar, mas a gente tem que respeitar. Amemos uns aos outros, façamos o bem a quem estiver ao nosso redor, e sempre. Essa é a mensagem da noite. Gratidão a todos que aqui nos ouvem, que tiveram um tempinho para poder ter uma palavra de luz, para iluminar nossos caminhos, para reforçar aí os nossos corações. Vamos encerrando então, caminhando para o final da nossa reunião.